Texto do religioso deoniano José Domingos Ferreira. O evangelho do terceiro domingo do Advento mostrou João Batista a dar resposta ao que a multidão, mas também os publicanos e os soldados lhe perguntavam: que devemos fazer? Custa imaginar que esta gente toda tenha endereçado ao profeta uma pergunta como esta, mas a sua autoridade deveria ser muito reconhecida e tida em conta naquela época. João Batista era um profeta que falava com clareza e coragem, sem procurar obsessivamente a estima dos homens e mulheres. A sua resposta toca nas feridas destes grupos sociais, mas não se afasta da verdade em nenhum momento. Com efeito, ficamos a saber quais eram os pecados ou vícios sociais dos publicanos, dos soldados e também da multidão. Esta é uma pergunta que atravessa a humanidade e dá conta da abertura ao bem e da vontade de o alcançar por parte do ser humano. Em bom rigor, só um ser verdadeiramente livre e seduzido pelo bem se pode perguntar pelo que deve fazer. Só alguém que está consciente de que a liberdade se constrói a cada decisão é que se interroga pelo bem que deve fazer. Apesar disso, esta é também uma pergunta que ganha uma força renovada sempre que o ser humano se vê numa situação em que precisa de alterar todo o sentido de sua vida, de sua marcha, porque chegou a um beco sem saída. Esta mesma questão precisa ser sempre à luz desta pergunta evangélica. É bastante curioso o pequeno trecho da Laudato Si que diz: devemos examinar as nossas vidas e reconhecer de que modo ofendemos a criação de Deus com as nossas ações, com a nossa incapacidade de agir. Devemos fazer a experiência de uma conversão, de uma mudança do coração. Não seria difícil de imaginar essas palavras na boca flamejante de João Batista, especialmente na boca de um João Batista do século XXI, também ele apostado em preparar os caminhos do Senhor e endireitar as suas veredas. A época de João Batista não conhecia, nem imaginava sequer que o planeta pudesse ficar doente. Mas o certo é que ele se apresenta como um homem austero e, portanto, como uma pegada ecológica muito reduzida, vivendo daquilo que a natureza lhe dava para comer, para vestir. João Batista é um profeta que colocou a mudança de mentalidade e de valores no centro da sua ação apostólica, recordando que a conversão é necessária, é pedida a todos e ninguém está dispensado dela. Para nós, hoje, a conversão é, sem sombra de dúvidas, uma conversão ecológica, porque precisamos de reformular a nossa relação com a natureza e dar-lhe sempre mais uma nova direção. E que devemos fazer? Em contexto de uma impressionante degradação ecológica, pode ter como resposta devemos pensar também em abrandar um pouco a marcha, colocar alguns limites razoáveis e até mesmo retroceder antes que esteja tarde. Cada um deve descobrir quais são os caminhos de mudança de vida que se abrem diante de si e ousar percorrê-los com entusiasmo e, acima de tudo, com audácia.